Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Civil e hoje eu vou tratar de um tema que é campeão de e-mails, dúvidas e mensagens dos meus alunos, que é o tema tutelas provisórias. Vai cair uma questão de tutela na sua prova? Vai, com certeza absoluta, e você vai acertar. Para a gente desmistificar aquela questão de que o tema tutelas provisórias é muito difícil, nós precisamos esquematizar esse assunto e entender como é que o Código de Processo Civil ele estruturou, ok? Então, o primeiro tópico que nós vamos ver é a estrutura das tutelas provisórias no Código de Processo Civil. Então, primeiro nós vamos estudar as disposições gerais das tutelas provisórias, artigo 294 até 299. Depois nós vamos estudar as disposições gerais das tutelas de urgência, artigo 300 até 302. Depois nós vamos para os procedimentos. Primeiro, procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, artigos 303 e 304. Procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 305 até 310. E por último, nós estudamos a tutela de evidência, que está regulamentada em um único artigo, o artigo 311. Então, olha só, tutela provisória é um gênero e ela pode fundamentar-se tanto na urgência quanto na evidência. A tutela de urgência, ela pode ser antecipada ou cautelar. E quanto ao procedimento, ele pode ser antecedente ou incidental. Fique tranquilo, a gente vai ver isso, tudo que eu falei agora, novamente, através de um esquema que eu fiz para vocês de tutelas provisórias, ok? Então vamos lá, a gente vai repetir tudo isso. Você já sabe como que o CPC esquematizou e agora eu trouxe esse esquema para vocês que não vai deixar mais dúvidas, você não vai ter mais dúvidas ao responder questão na sua prova. Olha só, tutelas provisórias é um gênero do qual pode ser concedida com base em dois fundamentos. Ou ela será fundamentada na urgência, ou ela será fundamentada na evidência. A tutela provisória de evidência, ela é regulamentada em um único artigo do Código de Processo Civil, que é o artigo 311. Diferentemente da tutela de urgência, que ela é concedida pelo juiz com base em probabilidade, na tutela de evidência, a certeza. Então, por isso que o artigo 311, ele fala que o pedido, nesse caso, ele independe de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, porque ela é concedida com base em um direito que o juiz entende que é evidente, não é com base em probabilidade. Professora, se o direito é evidente, por que o juiz já não pode proferir sentença? Porque o processo tem que respeitar o contraditório, a ampla defesa. Então, pode ser que em determinados casos, embora o juiz entenda que aquilo é evidente, ele não pode, naquele momento, dar a decisão final. Por isso que o Código de Processo Civil, ele traz a possibilidade do juiz conceder no processo tutelas provisórias. Mas muita atenção, aquilo que é provisório, ele pode ser revogado ou modificado a qualquer tempo no processo, pelo que o próprio nome diz. Então, o juiz está concedendo algo que é provisório. É uma tutela, é um cuidado provisório que poderá ser concedido pelo juiz em determinados casos. Presta atenção. Quando eu falo em tutela provisória de urgência, quais são os requisitos para que ela seja concedida pelo juiz? Então, olha só. A tutela provisória de urgência, que ela pode ser cautelar ou antecipada, ela tem os requisitos, que é o primeiro, probabilidade do direito mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, atenção, a tutela provisória, que é de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada. Quais são os requisitos para concedê-las? Em ambas, probabilidade do direito, mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E aí, você vai me perguntar o seguinte, professora, então eu tenho tutela provisória de urgência e evidência. A de urgência, ela pode ser cautelar e antecipada. Eu tenho dois tipos, cautelar e antecipada. Em ambas,
os requisitos para o juiz conceder é o mesmo? A resposta é não. Por quê? Na tutela provisória de urgência antecipada, a lei ela coloca mais um requisito, porque a lei diz que ela não será concedida se houver risco de irreversibilidade. Então, além do perigo de dano, mais o risco, além da probabilidade do direito, mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na antecipada tem mais um requisito. Ela não pode ser irreversível. E a irreversibilidade, é claro que o juiz vai analisar caso a caso. Então, nós não temos um rol de situações que pode ser consideradas irreversíveis pelo juiz. O juiz vai analisar no caso concreto, ok? Então, olha só. Tutela provisória é um gênero, ela pode fundamentar-se na urgência e na evidência. A de urgência, ela pode ser cautelar e ela pode ser antecipada. Quais são os requisitos para conceder a tutela provisória de urgência? Probabilidade do direito, mais risco de dano ou mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E quando tratar-se da tutela provisória de urgência antecipada, tem mais um requisito, porque ela não pode ser concedida pelo juiz se ela for irreversível. Então, tópicos importantes, todos esses tópicos já foram objetos de prova da VUNESP, ok? Continuando a nossa aula, tem mais uma observação aqui, que é a questão da caução. O que é caução? Caução é uma garantia. Então, se a tutela é provisória e o juiz ele pode reverter isso posteriormente, ele pode revogar, modificar a qualquer tempo, inclusive na sentença, qual que é a garantia que a outra parte vai ter caso o juiz depois mude de ideia? Então, vamos imaginar uma situação, o juiz determinou uma tutela provisória para que um plano de saúde ele faça uma cirurgia. E aí depois o juiz verifica lá na frente que, embora a pessoa estava correndo risco de vida, por isso que ele concedeu, havia probabilidade do direito, ele verificou ao final que, na verdade, ele não tinha esse direito dessa cirurgia. E aí, como que o plano de saúde ele pode ser ressarcido disso? Será que para o juiz conceder a tutela há a necessidade da caução, de dar uma caução que é uma garantia? Aí você vai anotar que a caução ela não é regra, então não há necessidade de prestar a caução, mas o juiz ele poderá, se ele ficar em dúvida, determinar o pagamento de uma caução diante do caso concreto. Então você vai anotar o seguinte no seu caderno, que a caução ela fica a critério do juiz, ela pode ser real ou fidejussória. Qual que é a diferença? A garantia real é relativa a um direito real, a uma coisa, a um objeto. Agora, a garantia fidejussória é aquela garantia pessoal, de uma pessoa garantindo, como por exemplo um fiador, ok? Como que a tutela provisória de urgência pode ser concedida? Liminarmente ou após justificação prévia. Então, atenção, o que é liminarmente? A gente fala que a concessão liminarmente é quando o juiz concede independentemente de ouvir a parte contrária. Então, o contraditório ele é diferido, ele é posterior. Então, isso é conceder liminarmente. E se o juiz ficar em dúvida, ele não concede liminarmente e ele pode pedir uma justificação, uma juntada de documentos, uma marcação de audiência, ok? Então, muito importante, a tutela provisória de urgência, ela pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Professora, e a tutela provisória de evidência? Ela pode ser concedida liminarmente? Aí você vai anotar, ela pode ser concedida liminarmente em dois casos, artigos 311, inciso 2 e 3, mas eu vou voltar nesse tópico quando eu falar só de tutela provisória de evidência, ok? Vamos lá. Continuando aqui a nossa aula, eu quero que você entenda o seguinte, quanto ao procedimento, que é a forma que essa tutela ela é requerida e concedida no processo, ela pode ser concedida e requerida de duas formas. Ou ela é concedida pelo juiz incidentalmente, que é durante o processo, mas hoje o novo CPC ele trouxe uma grande novidade e ele admite que a parte ela faça o pedido da sua tutela provisória de forma antecedente,
que é antes mesmo do processo começar. Então você vai anotar no seu caderno que a tutela de urgência, ela antecipada ou cautelar, isso você já sabia, ela pode ser concedida de duas formas, ou de forma antecedente ou de forma incidental. Quando ela é incidental, dentro de um processo que já se iniciou, não há necessidade do pagamento de custas. Então, muita atenção. A tutela provisória de urgência, quando ela é incidental, ela independe do pagamento de custas. Isso também despenca em prova. Eu quero que você não confunda esses termos. Atenção! A tutela provisória, que é gênero de urgência, ela pode ser antecipada ou cautelar. E quanto à forma que ela é concedida, ela pode ser antecedente ou incidental. Então, eu vou ter tutela de urgência antecipada, antecedente. Então, não confunda os termos antecipada com antecedente, porque tanto a antecipada quanto a cautelar, quanto ao procedimento, elas podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental, ok? Seguindo a nossa aula, então olha só, procedimento da tutela de urgência antecedente. Então, quando ela é requerida antes do processo começar, ok? Então, vamos imaginar aqui um caso de urgência. Vou dar um exemplo prático para vocês. Uma pessoa chega num escritório de advocacia e ele diz que ele precisa de uma cirurgia com urgência para o seu filho ou um tratamento médico e que o plano de saúde não está concedendo, isso numa sexta-feira. Imagina um advogado, ele precisa elaborar uma petição inicial completa para dar entrada no pedido e nessa petição inicial o advogado faz o pedido da tutela provisória. Então a lei permite que o advogado, nesses casos, ele faça o pedido de forma antecedente, de forma muito mais simplificada, e aí depois ele vai ter um prazo para complementar a sua petição inicial, ok? Então, olha só, quanto ao procedimento da tutela de urgência antecedente, ela pode ser antecipada ou cautelar, como eu falei para vocês. Quando ela é antecipada, se o juiz defere o pedido, ele vai ter o prazo para aditar a petição inicial de 15 dias ou num prazo maior que o juiz determinar, nos termos do artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1. Se o pedido é indeferido pelo juiz, ele vai ter um prazo para aditar a sua petição inicial de 5 dias, um prazo menor, artigo 303, parágrafo 6º do CPC. Então, quando o pedido ele é feito de forma antecedente, a petição inicial do advogado, ela pode se limitar à descrição dos fatos e do pedido. E depois o advogado vai ter um prazo para complementar. Só que esse prazo ele vai ser diferente a depender se o juiz defere ou indefere a tutela provisória. Porque não é porque o juiz indeferiu, por exemplo, que o pedido não vai poder ser procedente ao final. É porque o juiz pode indeferir se ele entender que provisoriamente ele não pode deferir aquele pedido, mas não significa que depois, através de uma cognição exauriente, o juiz não vá mudar de ideia. E aqui eu vou fazer uma observação. Então, a tutela provisória, ela é concedida com base em cognição sumária, porque ela é concedida pelo juiz com base em probabilidade. Agora, quando o juiz já teve acesso à petição inicial, contestação e provas, aí ele vai dar a sentença com base em cognição exauriente, porque ele já exauriu tudo o que ele precisava saber para poder decidir. Então, a tutela, quando ela é provisória, ela é decidida pelo juiz com base em cognição sumária, porque é com base em probabilidade. E quando a tutela de urgência é antecedente, cautelar, aí nós vamos ter uma diferença. Aqui nós vamos ter uma citação para contestar esse pedido cautelar em 5 dias. Então, não é para contestar o processo principal, é para contestar o pedido da cautela. Se ele não contestar, o juiz vai decidir em 5 dias e o pedido principal deverá ser formulado em 30 dias da efetivação da cautela, caso o juiz ele defira a cautelar. Professora, qual que é a diferença de tutela antecipada para tutela cautelar? Bom, a diferença é que a tutela, quando ela é antecipada,
nós falamos que ela é satisfativa. Por que ela é satisfativa? Porque ela vai antecipar o próprio pedido ou parte do pedido principal. Agora, a cautelar, ela, como o próprio nome diz, ela é uma cautela. Ela visa assegurar um direito. Então, por isso que depois vai ter um processo principal. Então, vamos imaginar que determinado credor que tem para receber lá R$1 milhão, ele fica sabendo que o devedor está desfazendo de seus bens. E aí, para quê? Para futuramente ele fraudar aí uma execução. Qual que é o pedido principal do credor? Ele vai entrar com uma ação de cobrança para cobrar o valor da dívida. Ocorre que se ele ficar sabendo que o devedor está dilapidando o seu patrimônio, ele pode pedir uma cautela para o juiz. Qual que é essa cautela, professora? Essa cautela seria o bloqueio de um bem, então o sequestro ou arresto de bens. Então, essa é a diferença da tutela quando ela é antecipada e cautelar. A cautelar, ela visa assegurar um direito. Já a antecipada, ela é satisfativa. Então, por exemplo, uma obrigação de fazer contra um plano de saúde para conceder uma cirurgia. Então, neste caso, a pessoa vai pedir para o juiz antecipar o próprio pedido, ok? Então, isso é muito importante para você. Então, vamos lá. Você já sabe, antes da gente continuar, vamos recapitular? Tutela provisória pode fundamentar-se na urgência e na evidência. A de evidência a gente já vai falar no final dessa aula. A de urgência, ela pode ser tanto cautelar quanto antecipada, ok? Quanto ao procedimento, tanto a cautelar quanto a antecipada, elas podem ser concedidas de forma antecedente ou incidental. Quando é incidental, ela independe de pagamento de custos. Quando a tutela ela é a antecipada, nós temos mais um requisito, porque a lei fala que o juiz não pode conceder se houver perigo de irreversibilidade. Então, os requisitos para o juiz conceder, deferir o pedido são diferentes na cautelar e na antecipada. Agora, nós vamos analisar tudo isso que eu falei através dos artigos. Vamos lá? Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se, grifem, em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, olha só, a provisória que é gênero pode fundamentar-se em urgência e evidência. A de urgência, cautelar ou antecipada, ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental, que é durante o processo, independe do pagamento de custos. Artigo 296. A tutela provisória, ela conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Então, atenção, a tutela provisória, ela é provisória, ela conserva sua eficácia durante o tempo de tramitação do processo. Ocorre que o juiz, se ele verificar que um daqueles requisitos que ele entendeu que tinha, ele desapareceu, aí o juiz pode revogar ou modificar. Parágrafo único, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará eficácia durante o período de suspensão em prova. Isso já caiu mais de uma vez na VUNESP. O processo pode ser suspenso por determinado motivo? Pode. Se o processo for suspenso, a tutela provisória também é suspensa? Não. Ela conserva sua eficácia mesmo durante a suspensão do processo. Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E o parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. O que são essas medidas necessárias para efetivar? Então, por exemplo, o juiz determina que um plano de saúde conceda uma cirurgia imediata, sob pena de multa diária de R$1.000 por dia em que a cirurgia não for concedida. Então, o juiz ele pode determinar medidas que ele considerar adequada para efetivar a tutela que foi deferida, ok? Parágrafo único. A efetivação observa as normas do cumprimento provisório da sentença. O que é o cumprimento de sentença?
É aquela fase em que a gente executa aquele que deveria ter cumprido algo, uma determinação do juiz, voluntariamente. Então, se a tutela não for efetivada de forma voluntária, aí é possível entrar com a execução através do cumprimento das regras do cumprimento provisório da sentença, ok? Cumprimento de sentença a partir do artigo 513 do Código de Processo Civil. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. É claro, né? Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Então, toda decisão do judicial do juiz que concede, modifica ou revoga a tutela provisória, ela deverá sempre ser fundamentada. Professora, cabe recurso contra a decisão do juiz que defere e indefere tutela provisória? Cabe. Agravo de instrumento, artigo 1015 do CPC. Então, contra a tutela provisória, o recurso cabível é agravo de instrumento. Ocorre que a tutela provisória ela pode também ser concedida na sentença. Aí, se ela é concedida, revogada ou modificada na sentença, contra a sentença cabe apelação e não agravo de instrumento, tópico muito importante. Artigo 299, a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Claro, quando a tutela provisória é incidental, durante o processo, é para o juízo da causa. Quando ela é antecedente, aí o juízo competente para analisar o processo principal, ele vai ser o juízo competente para analisar a tutela provisória. Artigo 300, atenção, nós já falamos disso, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dois requisitos da urgência, tanto cautelar quanto antecipada. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real e fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A caução é obrigatória? Não, você já sabe. A caução fica a critério do juiz, mas mesmo assim, quando ele achar que deve ter caução, mas ele verificar que a parte é hipossuficiente, aí ele também poderá dispensar. Parágrafo 2º, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, falamos disso. E parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, por isso que é diferente a tutela provisória de natureza antecipada e cautelar, porque a antecipada tem mais um requisito, além desses do caput do 300, que é a probabilidade do direito, mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que é a irreversibilidade da decisão, um requisito a mais. Artigo 301, a tutela de urgência de natureza cautelar, grifem isso, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Aí aquela diferença que eu disse para vocês, a cautelar visa assegurar um direito, aí o Código de Processo Civil traz aqui um rol exemplificativo de situações, como por exemplo sequestro e arresto de bens, e eu tenho a tutela satisfativa, que é a antecipada. Antecipada, satisfativa, cautelar, visa assegurar um direito, ok? Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, primeiro, a sentença lhe foi desfavorável. Claro, o juiz concedeu uma tutela provisória, depois na sentença o juiz viu que não deveria ter concedido. Então a parte contrária, se a sentença, a parte que teve a tutela provisória, ele vai ter que ressarcir a parte contrária por eventual prejuízo que lhe for causado. 2. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Então, toda vez que ela for concedida liminarmente, em caráter antecedente, tem que oferecer os elementos para citação em 5 dias. Se não oferecer, também vai responder por eventual prejuízo. 3. Quando ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer hipótese legal, então o juiz cessa a eficácia dentro do processo e não de forma definitiva. E 4. Se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, o juiz concedeu, depois verificou que havia decadência ou prescrição, também
a parte contrária é obrigada a indenizar por eventual prejuízo que tenha causado. Essa indenização ela é liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Então, a liquidação dos prejuízos, do valor dos prejuízos, ela não faz parte do pedido principal daquela causa. Então, a liquidação ela vai ser decidida preferencialmente no mesmo processo em que aquela tutela foi concedida. Agora, eu vou falar só do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então, muita atenção. Quanto ao procedimento, eu tenho a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Daqui a pouquinho, a gente fala da cautelar requerida em caráter antecedente. Então, primeiro, antecipada antecedente. Eu já ensinei para vocês, se o juiz defere, tem um prazo para aditar a petição inicial de 15 dias ou no prazo maior que o juiz determinar. Se o juiz indefere 5 dias, essas duas regras despencam em prova. Então, vamos lá. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Essa é a tutela provisória antecipada antecedente. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada que se refere ao caput, primeiro, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação e mediação na forma do artigo 334. 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 335. Toda vez que a tutela provisória antecipada ela é antecedente, se o juiz defere, como ela é antecedente, foi feita aquela petição inicial mais simplificada, aí ele vai ter um prazo de 15 dias ou mais, ou prazo maior que o juiz determinar para complementar a sua petição inicial. Por que ela é antecedente? Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Aí a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela e a indicação do pedido da tutela final. E aí depois ele vai aditar essa petição inicial. Mas como eu disse para vocês, se a tutela for requerida em caráter antecedente e for indeferida, aí o prazo para aditar a petição inicial ele vai ser menor. Ele vai ser de 5 dias, a gente vai ver agora. Parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, se o juiz concede e a petição inicial não é deferida, a petição inicial não é emendada, aí o processo é extinto, claro, sem resolução do mérito. Parágrafo 3º, o aditamento a que se refere o parágrafo 1º do inciso 1, dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais, porque na petição inicial ele vai se limitar aos fatos e ao pedido final. Ainda que ela seja simplificada, ele já recolheu as custas no momento da propositura. Parágrafo 4º. Na petição inicial que se refere ao caput desse artigo, o autor terá que indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. O benefício previsto no caput é o benefício de poder aditar depois a petição inicial. Então, precisa indicar para o juiz, aqui eu estou fazendo o pedido simplificado, é só a tutela provisória antecedente, depois eu vou querer aditar essa petição inicial. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, se o juiz indeferir, 5 dias para aditar a petição inicial. Se o juiz defere, 15 dias ou um prazo maior que o juiz determinar. Tópico muito importante para a sua prova.